bem? Eu sou a professora Adriane. Estou tão feliz em estar aqui com vocês novamente. Vamos para a nossa aula? A nossa aula vai ser em um lugar que conta um pouquinho da história de um povo que veio para Curitiba de muito, muito longe. Nossa aula será no Bosque João Paulo II. E lá vamos encontrar o Memorial Polonês. Mas antes, vamos à nossa perguntinha de sempre. Vocês já lavaram as mãos? Usar as máscaras, ter um distanciamento social, isso são coisas muito importantes para a nossa vida. E nós precisamos fazer isso sempre. Assim nós ficaremos seguros e os que estão ao nosso redor também. Eu vou dar um tempinho bem pequenininho para vocês lavarem as mãos, ok? Muito bem, já higienizados, já vamos cuidar de nós e dos outros, vamos para a nossa aula? Para começarmos, vou contar um pouquinho da história do povo polonês. Chegaram aqui em Curitiba por volta do ano de 1870. Há muito tempo atrás, aproximadamente uns 150 anos. Eles se instalaram aqui em Curitiba e começaram as suas comunidades onde hoje são os bairros Pilarzinho, Abranches, Orleans, Santa Cândida. Quem que mora nesses bairros? Eu moro muito longe desses bairros, mas esses foram os primeiros locais onde os poloneses se instalaram. Eles vieram para cá em busca de novas terras, porque lá na Polônia estava um pouquinho difícil. Então aqui eles vieram para ter terras e uma vida melhor. Chegaram aqui e foram trabalhar na agricultura e no comércio. Isso mesmo! E aqui em Curitiba é a maior colônia polonesa que nós temos no Brasil. Isso quer dizer que tem muito mais poloneses aqui em Curitiba do que em todo o Brasil. Que legal, né? Quem é polonês aí? Quem que sabe da sua etnia? Eu tenho polonês aqui no meu sangue. Então vamos lá, né? Junto, na bagagem, na mala, eles trouxeram toda a sua cultura. Eles trouxeram tudo que eles faziam lá, eles trouxeram para cá. E nós estamos fazendo uso de tudo isso. Uma coisa deliciosa que eles trouxeram foi o pirogue. O pirogue é um pastelzinho cozido, com uma massa recheada de batata, às vezes requeijão, às vezes repolho azedo, mas fica uma delícia. Muitas cidades aqui do Paraná têm o pirogue como prato típico. Que delícia, né? Uma outra coisa que eles trouxeram foi o bordado. As roupas bordadas, os utensílios bordados. Aqui na tela, vejam lá a imagem. Nós vamos ter uma almofada, um pano de cozinha e uma camisa bordada. Muitos desses utensílios são usados até hoje. As vós, as babas, elas sempre usam um lenço bordado na cabeça. Isso é tradição polonesa também.
Uma outra tradição polonesa são os ovos pintados, as pėsenkas. As pėsenkas são muito importantes, é uma tradição muito importante lá na Polônia. Isso acontece, essa pintura, essa confecção desses ovos é feito lá na época da Páscoa. Isso mesmo! Lá no sábado, antes do domingo da Páscoa, tem a bênção dos alimentos, uma tradição muito importante também lá na Polônia que eles trouxeram para cá. E nessas cestas desses alimentos que são benzidos, tem as pėsenkas. As pėsenkas, elas são importantes por quê? Porque quando eu as pinto, quando eu desenho nelas, quando eu trabalho com elas, eu estou colocando todo o meu amor, toda a minha energia, tudo que eu tenho de bom na confecção da pėsenka. E eu vou dar de presente. Então eu vou dar de presente tudo isso de bom que eu senti quando eu estava fazendo. Então, isso é uma forma de amizade. Quando eu desenho, por exemplo, e cada desenho tem um significado. Cada cor tem um significado. Por exemplo, se eu uso um galo, nós temos ali na imagem um galo. Ele quer dizer realizações. Quer dizer que quando eu dou um ovo e tem lá o galo pintado, quer dizer que eu estou desejando a você muitas realizações. E a luz do mundo, muita luz, muitas realizações. Legal, né? Mas pėsenka precisa ser ganha, nunca comprada. Vamos todo mundo aí ganhar pėsenka, certo? Muito bem, mas vamos continuar. Outra coisa muito importante que os poloneses trouxeram para nós e tem até lá hoje é o seu catolicismo. Eles são muito religiosos. 90% aproximadamente da população lá é devoto de Nossa Senhora de Częstochowa. Ela é a padroeira da Polônia. E aqui eles trouxeram também essa devoção. Quando eles chegaram aqui, nas primeiras colônias, eles construíram as igrejas. E essas igrejas tinham os altares, e esses altares eram muito coloridos. Essas igrejas, esses espaços, também serviam para reunir as pessoas em festas e até mesmo para discussão de alguns assuntos importantes. Legal, né? Mas esse povo, ele é muito sofrido. Ele sofreu muitas coisas lá na Polônia, lá bem antigamente. Mas aqui, os descendentes, os filhos dos que vieram da Polônia e dos que nasceram aqui, eles estão preservando toda essa cultura que os seus ancestrais trouxeram. E uma dessas formas é a dança folclórica, a dança típica. E o povo polonês, ele é muito alegre, muito trabalhador, muito perseverante. Então, esses jovens, eles estão nos mostrando através da dança um pouquinho da cultura polonesa. Vamos assistir a uma dança? Eu trouxe para vocês um pouquinho de uma dança folclórica. Isso mesmo, já já eu volto.
vocês acharam do grupo folclórico polonês do Paraná, Wisła? Que lindos, né? Eles são maravilhosos e eles estão sempre ali no bosque. Mas eu acho que vocês estão esquecendo. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Sim, vamos falar dos poloneses, mas vamos falar do Memorial Polonês. Por isso que eu tenho essa casinha aqui. Vocês estão vendo? Ela foi feita em homenagem, né, aos poloneses e foi inspirada nas casas que tem lá no bosque. Essa casinha foi feita por um aluno da nossa rede municipal, da Escola Municipal dos Vinhedos. O aluno é o Alisson Santana da Silva. Que legal, né? Muito lindo. Parabéns, Alisson. Linda sua casinha. Eu pedi emprestado para ele para a gente ter essa casinha aqui na nossa mesa. Gostaram, né? Mas vamos lá, não podemos perder o foco. Qual é o nosso tema mesmo? O Memorial Polonês, o Bosque João Paulo II. Agora ele é santo, Santo João Paulo II. Mas antes de tudo isso, nós vamos assistir a um vídeo mostrando toda essa riqueza que nós temos no meio de Curitiba. Vocês vão assistir a um vídeo falando e mostrando todo o bosque. Vamos assistir juntos e eu já volto para a gente conversar. O Parque Memorial da Imigração Polonesa, ou como também é conhecido Bosque do Papa, constitui-se em uma área verde com 48 mil metros quadrados, ao longo do Rio Belém, na região central de Curitiba. O bosque foi inaugurado em 1980, em homenagem à passagem do Papa João Paulo II pela capital paranaense. No bosque, podemos encontrar 7 casas típicas polonesas, que foram construídas quando os primeiros imigrantes dessa etnia chegaram na região de Curitiba, por volta de 1878. Aqui, elas foram remontadas em forma de aldeia. As casas são feitas de troncos de pinheiro encaixados uns nos outros, sem a necessidade de nenhum prego. A primeira casa, que foi visitada pelo Papa, abriga uma capela com imagens do Santo Padre e de Nossa Senhora de Częstochowa, a Virgem Negra, padroeira da Polônia. Nas demais casas, podemos conhecer utensílios domésticos como antigos ferros de passar roupas, mantegueiras, a pipa para azedar repolho e de serraria e agricultura, como a carroça com rodas de madeira e o abanador de cereais, utilizados pelos imigrantes. O projeto de paisagismo do bosque foi realizado pelo renomado artista plástico e paisagista brasileiro Burle Marx, que inspecionou pessoalmente a obra, dando prioridade para a preservação da mata nativa e o plantio de novas mudas de araucária. Ao todo, o bosque possui 300 dessas magníficas árvores, que são símbolo do Paraná. Andando pelas trilhas do bosque, ainda é possível encontrar 2 estátuas. A primeira, homenageando o Papa João Paulo II, e a segunda, uma contribuição dos imigrantes poloneses para Curitiba, homenageando o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, um dos pais da astronomia moderna. O Bosque do Papa ainda conta com espaço para exercícios, playground para as crianças, ciclovia e uma trilha com saída para o Museu Oscar Niemeyer. Viram só que coisa mais rica que nós temos no meio da nossa cidade de Curitiba? Agora nós vamos conhecer pedacinho por pedacinho. Vamos lá. Agora, olhem ali. Eu já trouxe uma imagem parecida como essa numa aula lá anteriormente. Quero mostrar para vocês novamente um pedacinho de mata nativa no meio de um bairro no centro da cidade. Aqui nós temos o bosque. Olhem lá, dentro de uma mata nativa. Aqui do ladinho, ó, vejam na tela lá, nós vamos ter o Museu Oscar Niemeyer. Um é vizinho do outro. Quando vocês forem visitar um, vocês já podem visitar o outro. É lindo esse pedacinho de Curitiba.
O Bosque está lá instalado na região lá do bairro Centro Cívico. Isso mesmo, está ali numa área de mata nativa. E essa mata nativa é aquela que está ali há muitos e muitos anos, lembram? Já falei sobre isso também. Então vamos lá, pedacinho por pedacinho do bosque. Ele foi constituído, ele foi formado, ele foi idealizado, ele foi pensado para homenagear o Papa que veio a Curitiba. João Paulo II, agora santo, ele é polonês, o único Papa polonês de toda a história da religião católica. Ele é a autoridade máxima quando se fala em religião católica. Karol Józef Wojtyła, esse é o nome dele, Papa polonês. Ele veio para cá e fizeram uma homenagem a ele no estádio Couto Pereira. Não importa o time, importa a homenagem que fizeram a ele. Não é mesmo? Muito importante. O estádio Couto Pereira serviu para receber e lá no estádio, no meio do gramado, colocaram uma casa, montaram uma casa típica polonesa. Isso mesmo, já vou mostrar essa casa pedacinho por pedacinho dela. Então vamos continuar. Aqui nós vamos ter um croquis do bosque. Lembram que o croquis vai nos mostrar o que nós vamos encontrar lá no bosque. Se vocês repararam, nós vamos ter uma faixa azul. Estão vendo? É o rio, é o canal do Rio Belém. Então, o rio está ali pertinho de nós. Nós vamos encontrar a capela, nós vamos encontrar uma pista para fazer a caminhada, nós vamos encontrar as casas, um paiol de carroça, nós vamos encontrar muitas coisas. Mas vamos lá, pedacinho por pedacinho. No bosque, nós vamos encontrar o memorial polonês. O que é um memorial? Vai nos mostrar, vai nos contar um pouco da história do povo polonês, a memória do povo polonês. Então vamos começar. As casas que lá estão, que na verdade são 7 casas, elas não são réplicas, elas são verdadeiras. São casas construídas há mais de 100 anos e os poloneses moravam nelas. Que legal isso, né? Imagine você entrar numa casa onde algumas pessoas já moraram. Essa que vocês estão vendo agora na tela, ela também serviu como morada. Embaixo eram onde as pessoas tinham a área comum, a cozinha, a sala onde faziam as refeições e em cima é onde as pessoas dormiam. Essa casa é feita de madeira do pinheiro. Pegavam-se os pinheiros e cortavam e tiravam o cerne, o meio do pinheiro. Mas hoje, lembrando, não podemos mais cortar os pinheiros. Eles são árvores protegidas por lei, né? Mas vamos lá, é a nossa história e nós precisamos conhecê-la. Lá dentro desta casa que eu mostrei para vocês, nós vamos encontrar utensílios. Os utensílios que os poloneses usavam. Pense, nós vamos ter as gamelas. Essas que parecem umas bacias, as crianças tomavam banho, nas menores se faziam as comidas, ferros de passar roupa, esses ferros eram a carvão, colocava-se o carvão lá dentro e esquentava e aí passava, não tinha eletricidade não. Ali nós vamos ter os bercinhos, nós vamos ter muitas coisas e muitas outras casas. Aqui nós vamos ter uma casa que era paiol, agora está a guarda municipal. Aqui nós vamos ter uma casa onde tem todos os utensílios que eles usavam na agricultura. Esta outra casa que vocês estão vendo é uma casa onde tem exposições. E esta casa que eu estou mostrando para vocês agora é aquela que estava lá no estádio Couto Pereira. Isso mesmo, esta casa é a que montaram para o Papa.
na vinda dele aqui. Foi o único papa polonês, não esqueça. Uma coisa muito interessante destas casas, repare, elas não têm pregos, elas são encaixadas. Que legal isso, né? Isso é uma tecnologia que vem lá da época dos vikings. Vocês já ouviram falar dos vikings? Nossa, há muitos e muitos anos atrás. Então, é muita tecnologia lá para aquela época, não é? Pensa numa casa que não precisa de pregos? É muito interessante esse bosque. É muita história, é muita memória. Mas lá no bosque vamos encontrar também um palco. Lembra aquela dança folclórica que eu trouxe para vocês? Então, os grupos folclóricos, eles se apresentam lá na época do Natal para fazer uma homenagem, né, à vinda, né, à época do Natal. Então, lá acontece venda de alimentos, as apresentações e muitas outras coisas. Temos trilhas também nesse bosque. Isso é muito legal. Então, quando vocês puderem, quando vocês tiverem um tempinho, vão lá. Nesse momento ainda não muito, né? Porque ele ainda está fechado, como vocês viram no vídeo. Mas logo ele abre e a gente vai poder visitar. Certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente volta daqui a pouquinho com a atividade. Para a nossa atividade, nós vamos precisar de alguns materiais. Vou dar um tempinho para vocês pegar o material. Qual material? Tesoura, cola, papéis coloridos ou os papéis que vocês tiverem aí em casa, tamanhos de folha de papel sulfite, tá? E todo o material que vocês tiverem para decorar, tá bom? Eu vou esperar vocês aqui e já nos falamos. Vamos lá, vocês já pegaram todo o material, o que nós vamos fazer com tudo isso que vocês pegaram? Uma casinha, falamos tanto nas casinhas, né? O que vocês acham? Vamos fazer uma dobradura e vamos fazer esta casinha. Isso mesmo, em réplica àquelas casas polonesas que nós vimos o tempo todo, certo? Então, para isso, eu vou mostrar mais um vídeo de todo o processo da dobradura. O dobrar, o colar, o decorar, tá bom? Então, eu já volto e prestem atenção na dobradura. Vamos construir uma casinha de papel? Para essa atividade, nós vamos precisar de cola, canetinha, tesoura, 3 folhas de papel sulfite ou aquelas coloridas. Se você não tiver, não tem problema. Botões, miçangas ou qualquer outro material que vocês tenham aí na sua casa para decorar a casinha depois que ela estiver pronta. Vamos lá? Pegue uma das folhas de papel. Dobra ao meio no sentido paisagem, juntando sempre pontinha com pontinha e marcando bem, passe bem o dedo, tá? Vamos dobrar novamente ao meio, ó lá, bem marcadinho. Muito bem. Agora marque novamente ao meio para sabermos aonde irá o telhado. Fazer a dobra do telhado, só a pontinha, não tem problema. Isso. Agora nós vamos dobrar um lado, fazendo a forma do telhado da casinha, marcando bem sempre. Do outro lado, lembrando que sempre precisamos passar muito bem o dedo. Agora nós vamos fazer as paredes. Pegue a lateral do papel, isso, e vamos até o meio
aonde nós já tínhamos dobrado, para fazermos as paredes da nossa casinha. Lembrando que vocês precisam marcar bem, passa bem o dedo para ficar bem dobradinho. Isso mesmo. Agora vocês fizeram a lateral da casinha. Vão pegar outra folha e vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram. Lembrando bem, passando bem o dedo. Feito as duas partes, vamos escolher uma delas para fazer a porta. Isso mesmo. Peguem a canetinha ou o lápis e marquem. Façam o pontilhado para que a gente possa recortar. Pegue a tesoura. Se você não conseguir, lembre-se, peça sempre a ajuda de um adulto. Combinado? Vamos cortar só um pouquinho para fazermos a porta. Olha ali. Certo? Vamos deixar a portinha aberta. Isso, e guardar ali. Passe cola nas laterais, onde nós dobramos para fazer as paredes. Pode ser com o dedo mesmo ou passar esta cola. Dos dois lados. Isso, agora vamos pegar a parte de trás da casinha e vamos juntar. Para ficar mais coladinho, segura um pouquinho até a cola. Isso, um pouquinho assim. Até a cola secar. Isso mesmo. Agora vamos pegar a outra folha que sobrou para fazermos o telhado. Dobrem ao meio e depois vocês vão dobrar novamente 2 centímetros de cada lado. Agora nós vamos dobrar novamente ao meio, passar bem o dedo para ficar bem marcadinho, bem dobradinho. Pega a casinha lá que vocês já montaram, passe um pouquinho de cola por cima e coloque o telhado. Pronto, nossa casinha está pronta. Agora é só decorar do seu jeitinho. Fácil, não é mesmo? Mas se vocês sentirem um pouquinho de dificuldade nesta dobradura, peça ajuda para um adulto. Certo? Então vamos lá. Lembrem-se, usem o material que vocês tiverem, decorem da forma que vocês quiserem, porque a casinha é de vocês, tá? Então depois vocês colam aqui numa superfície e esta casinha, quando nós voltarmos, vai para a escola, tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado toda essa memória, toda essa história do povo polonês. E qual é a etnia de vocês? Vocês sabem? Vocês perguntem para alguém um pouquinho mais velho qual é a descendência de vocês. E qual é o alimento que tem dentro da casa de vocês que remete aos poloneses, ou aos italianos, ou aos brasileiros, certo? Porque nós aqui em Curitiba, nós temos muitos povos, muita cultura. E espero que vocês tenham gostado. E quando passar tudo isso, vão ao bosque, vão ver toda a memória do povo polonês. Esse povo forte, guerreiro, alegre, que depois de todo o sofrimento veio aqui e fez toda a sua história. Certo? Então, até a próxima aula e tchau!